Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastores, alunos, professores da EBD. Outra vez juntos aqui no canal. É um prazer estar uma outra vez trazendo aqui um resumo da nossa lição deste domingo que se aproxima. A quinta lição, baseada no estudo do Evangelho segundo Lucas. Quinta lição, e mais uma vez seremos abençoados pela palavra de Deus. A lição número 5, baseada no capítulo 7 e 8 de Lucas, traz como título: Jesus ressuscita uma jovem e um adolescente. Aliás, um jovem e um adolescente. Duas ressurreições. O textual está em Lucas 7,14. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziu, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. A verdade prática, diz Cristo, tem domínio sobre a vida e a morte. Sua soberania sobre vivos e mortos é percebida na grande calma a operar os mais poderosos milagres de ressurreição. Ok? A título de introdução aqui, a lição que nós estamos estudando essa semana, ela fala sobre ressurreição, citando aqui dois exemplos, que é o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. A lição circula em cima desses dois episódios, e ressurreição, o milagre da ressurreição foi um fato presente no ministério de Jesus e também dos apóstolos. A Bíblia fala de 3 ressurreições que Jesus fez. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, tratados nessa lição, como já disse, e Lázaro. Esses 3 episódios que estão registrados no livro sagrado, os evangelhos. Isso não significa dizer que não houve outros casos. É possível que sim, a Bíblia diz que nem tudo que Jesus fez ou ensinou está no texto canônico. É possível que tenha havido outros episódios. E os apóstolos também protagonizaram esses milagres em nome do Senhor Jesus. Foi uma marca registrada tanto no ministério público de Jesus como no ministério do colégio apostólico dos apóstolos após a saída de Jesus do cenário. Então vamos lá, a lição de hoje, dividida em 3 tópicos sempre, não é? O primeiro tópico, o filho da viúva de Naim. Filho da viúva de Naim. Era um jovem que era filho único e arrimo de família, e é muito amado, evidentemente, por sua família, sua mãe e os seus amigos, e ele vem a falecer. É um episódio muito conhecido nas Escrituras. Filho da viúva de Naim. Naim era um vilarejo na Baixa Galileia, existente até os dias de hoje. Se você tiver a oportunidade de conhecer a Terra Santa, não agora, né? O caldo está muito quente por lá. Mas quando isso tudo cessar e você tiver a oportunidade de ir a Israel, você pode empreender uma chegada no vilarejo de Naim, existente até os dias de hoje, lá, né? E alguns quilômetros de Cafarnaum, que era o centro do ministério público de Jesus, 2.000 habitantes, mais ou menos, nos dias de hoje. Naquela época, com certeza, tinha menos. As vilas, nos tempos bíblicos, elas tinham 300, 400, as maiores 500 pessoas. Já as cidades eram 3, 4, uma cidade de 5.000 pessoas já era uma cidade
bastante representativa. E lá em Naim existe inclusive uma igreja ortodoxa, né? Que é uma alusão, uma lembrança desse episódio da ressurreição do filho da viúva daquela cidade, daquele vilarejo, né? E Jesus ia passando, né? E ele observou uma multidão vindo, trazendo aquele cortejo fúnebre, muito choro, muita tristeza, né? E o primeiro tópico da lição discorre em 3 itens esse episódio. Em primeiro lugar, o que Jesus viu? Ele viu uma multidão triste e a chorar. Você observa no texto sagrado que existiu ali, na verdade, 2 multidões. A multidão que acompanhava o cortejo do filho da viúva de Naim, né? E a multidão que acompanhava Jesus. A multidão do cortejo fúnebre era a multidão da tristeza, da angústia, da dor por aquela perda. A multidão que acompanhava Jesus estava mais esperançosa. Isso é o retrato do mundo em que nós estamos vivendo hoje. Jesus é o nosso ícone maior, o nosso maior exemplo, nossa maior inspiração, e o que aconteceu naqueles dias se repetiu ao longo do tempo e se repete nos nossos dias. Nós temos 2 multidões no mundo hoje, no Brasil, em Belém do Pará, em qualquer cidade onde você se encontra, sempre você vai enxergar 2 multidões. A primeira, a multidão da tristeza, do desespero e talvez sem esperança. E a outra multidão é a multidão que está seguindo o Mestre, a multidão que tem certeza que está em boa companhia e os problemas da vida não lhe tiram a alegria de viver e a esperança do amanhã. Esse é o retrato, uma boa dose aí para uma pregação à sua igreja, né? Então Jesus viu isso, e é o que nós vemos hoje, que nós possamos exercer nesse contexto a mesma posição de Jesus, como igreja, como pregadores do Evangelho, levar a palavra e que a multidão que está conosco, que já foi alcançado pela palavra de Cristo, possa trazer alento e esperança e cura para a outra multidão que está em desespero. Segundo lugar, o que Cristo sentiu? Ele sentiu compaixão. Viu aquela viúva chorando, aquelas pessoas lamentando, ele sentiu compaixão, que deve ser a nossa postura enquanto igreja. Sentir compaixão do mundo, como já foi dito, que é essa multidão, que apresenta o mesmo retrato. Ele disse, não chores. Ele atuou aqui como alguém, quando ele diz não chores, ele está atuando como alguém que tem uma palavra de vida, que tem uma saída, que tem uma esperança, que tem uma solução. Aliás, Jesus é a única pessoa no universo que tem essa autoridade de dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Não é uma promessa religiosa, é uma promessa salvadora, de vida, de transformação, de regeneração. E foi isso que Jesus viu, sentiu compaixão, atuou como consolador. Nesse momento ele era o consolador. E aqui cabe uma ponte, Lá na frente ele vai dizer, olha, eu falarei com o Pai e ele vos mandará um outro consolador, ou seja, um outro no lugar de Jesus. Enquanto ele aqui viveu, ele exerceu esse papel de consolador. Graças a ele, graças a Deus. Ele foi, o Espírito Santo está conosco hoje para exercer o mesmo papel. E o Espírito Santo, na igreja e através da igreja, ele alcança com a palavra de consolação os que choram. O terceiro item, o que Cristo fez?
ele exerceu sua autoridade sobre a morte. E esse milagre e os outros também demonstram que Jesus, o Filho do Homem, apresentado no Evangelho de Lucas, ele também é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus entre nós, portanto, com autoridade para interferir nas leis da natureza e aqui, no caso, interferir sobre o processo mais doloroso e mais irreversível na trajetória humana, que é a morte física. Ele chega lá e demonstra que para ele era a mesma coisa curar alguém que estava com febre e levantar alguém de dentro de um caixão ou de dentro de uma sepultura, já como foi o caso de Lázaro, certo? Ele é o dono da vida e demonstra através deste milagre. Que bênção, né? O segundo tópico da lição fala sobre mulheres de fé. E o nosso comentarista da lição, ele fala aqui uma coisa interessante, né? Lucas é o evangelista que mais registra fatos do ministério de Cristo envolvendo mulheres, né? Envolvendo mulheres. As mulheres tinham uma participação muito significante no ministério de Jesus. Inclusive, alguém usa isso no sentido pejorativo, né? Dan Brown, por exemplo, que escreveu o Código da Vinci, ele, dentro da sua narrativa, na sua imaginação apócrifa e até, de uma certa forma, demonstrando o quanto ele não tem nenhum respeito por Deus, né? Ele termina insinuando no seu romance a união entre Cristo e Maria Madalena. Uma obra, evidentemente, que não tem nenhum sentido e nenhuma edificação e que também não nos abala, porque o cristianismo sempre foi ridicularizado desde que ele foi implantado. A Igreja de Cristo sempre foi perseguida e nunca vai deixar de ser. Os últimos dias serão mais difíceis, mas a gente avança pela fé. A mulher do vaso de alabastro, né? É o primeiro item. Ela derrama um óleo do vaso de alabastro e fazendo um sacrifício de fé, né? De fé. Essa mulher, o vaso de alabastro era um vaso muito bonito, caro, feito de um material tipo mármore, né? E ali ele servia de recipiente para especiarias, óleos muito preciosos, caríssimos nessa época, né? E esse vaso de alabastro, ele tinha vários tipos, né? E esse óleo que tinha dentro, essas especiarias, que quando ela quebra o vaso, ela passa nos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, essa especiaria era muito cara. E segundo os estudiosos, ali, aquela quantidade que ela usou no seu ato de devoção a Cristo representava ali o trabalho de um ano inteiro de um trabalhador, né? 300 denários era o valor de um vaso daquele cheio de especiarias. Um denário era um dia de trabalho de um trabalhador comum. Para comprar um vaso daquele, com aquela especiaria, a pessoa tem que trabalhar e guardar todo o dinheiro durante um ano, para você imaginar o valor que tinha. E ela quebra e usa tudo para fazer a sua demonstração de devoção a Cristo e tudo mais. Foi um ato de sacrifício, né? E quando nós temos essa devoção, a gente pratica atos que demonstram o quanto nós o amamos. Tá certo? O segundo caso, as mulheres que assistiam Jesus. Muitas mulheres, durante o ministério de Jesus, o seguiam. Porque foram curadas, porque receberam alguma bênção, foram alcançadas
de maneira positiva, espiritual, pelas palavras, pelas pregações de Jesus. Então essas mulheres, elas compunham um grupo, que acompanhava Jesus e participava ativamente do seu ministério público. E aqui fala, de várias delas. Joana, que inclusive era esposa de um procurador de Herodes. E aqui tem uma lição para nós. Qual é a aplicação deste item 2 aqui do segundo tópico? É de que o Evangelho de Cristo, ele é amplo e universal. E o Evangelho de Cristo, ele alcança todas as camadas da sociedade. As pessoas mais simples, as pessoas de classe média, as pessoas mais ricas, de grandes posses, de grandes academias, não importa. Jesus, quando ele pregou o Evangelho, a sua mensagem alcançou pessoas de todas as classes sociais. O soldado romano, o oficial do Império Romano, as esposas dos grandes funcionários do Império, e também Lucas, por exemplo, era um médico, e por aí vai. Mas o soldado, o colono, o trabalhador rural, todas as camadas foram alcançadas. Isso é uma lição para nós. A igreja hoje, ela tem uma missão de evangelizar o mundo e falar do amor de Cristo a todo o mundo, não importando a classe social que a pessoa pertença. Não importa essa classe, todos têm alma e essa alma custou o mesmo preço, portanto, diante de Deus tem o mesmo valor, que é o valor do sangue de Jesus de Nazaré. E a igreja, pelo menos deve ser o único lugar onde as pessoas se igualam, o irmão é coronel na PM, lá na igreja ele é diácono. O outro é desembargador, lá na igreja ele é professor da escola dominical. Eu vi o testemunho de uma juíza que fazia questão de limpar o banheiro da igreja. E por aí vai. Igreja não é lugar de se fazer distinção de classes sociais. Porque é fulano, porque não sei mais quem, não. É claro que é importante o respeito, a consideração e a alegria que nós devemos ter quando o Evangelho alcança qualquer pessoa. Isso tem que ser nesse sentido. E na igreja, todos somos filhos e servos do Senhor. E quando Deus olha de cima a baixo, ele vê a igreja. Ele não vê camadas sociais, isso, aquilo, outro. O ministério de Jesus tinha pessoas de todo tipo, inclusive o homem que foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus foi José de Arimateia, um homem de alta, vamos dizer assim, representatividade social, membro do Sinédrio, um homem realmente cheio de prestígio social. E ele era um servo, como Nicodemos e tantos outros. Essa é a lição para nós. Terceiro lugar, a mulher que toca as vestes de Jesus. Um outro milagre de mulher na Bíblia. Essa aqui é aquela conhecida mulher do fluxo de sangue. Fluxo de sangue. E ela, impura, já desesperançosa por ter gasto todo o seu dinheiro com muitos médicos, ela vê em Jesus a solução para o seu problema. Agora, cabe aqui uma pergunta: por que as pessoas eram curadas quando tocavam as orlas de Jesus, as suas vestes? Aconteceu no caso da mulher do fluxo de sangue. Ela disse: se eu pelo menos tocar na orla, eu serei curada. Ela tinha essa convicção, mas isso tem uma explicação. Vamos aqui passar isso, para somar. As vestes naquela época, e essa era uma que Jesus usava, elas tinham bordas. Tinham as bordas, que também são chamadas de orlas, e nessas orlas tinham franjas, e nessas franjas tinham cordão azul. Aqueles cordões azuis tinham ali os mandamentos,
os mandamentos de Deus. Você encontra isso em Números 15, 38, 39. Ali há uma exposição dessa questão. Orla, franjas e cordões azuis. E nesses cordões azuis tinha os mandamentos de Deus. Em Números 15, já citado, né, orla ou borda, o hebraico usa a palavra canaf. E o que é canaf? É asa no hebraico. Isso tem um sentido muito maravilhoso. Por quê? Porque diz que todos os que tocavam nas suas vestes, eles eram o quê? Eles eram curados. Mas por que eles eram curados? Eles eram curados por quê? Porque lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, tem uma profecia a respeito de Cristo, que diz assim, olha, nascerá o sol da justiça e trará cura nas suas asas. Canaf, em hebraico, asa se referindo à orla. A orla, as franjas das vestes de Jesus. Então, os judeus, as pessoas do seu tempo, eles conheciam essa profecia, que dizia que quando o Messias viesse, a pessoa, ele traria, não é? Ele traria nas suas asas, ou seja, nas franjas da sua veste, ele traria o quê? Cura. Então era uma forma que eles tinham de fazer um teste. Se esse homem realmente é o Messias, quando nós tocarmos nessa orla aí, seremos curados. E a Bíblia diz que todos os que tocavam na orla eram curados. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Uma demonstração clara de que aquele homem, visto como um simples homem, pelos homens, pelas mulheres do seu tempo, era, na verdade, Yoshua HaMashiach, o Messias prometido na Torá, nos profetas, em todo o Primeiro Testamento, a manifestação do Verbo encarnado para trazer salvação, o Messias prometido, rejeitado por muitos até hoje, inclusive em Israel, mas um dia todos estarão diante dele e dobrarão diante dele os seus joelhos, como profetiza o livro do Apocalipse. Que coisa maravilhosa! E finalizando, não é, essa parte aqui, o terceiro item fala da ressurreição da filha de Jairo. Um outro milagre que tem a mesma mensagem, o mesmo sentido, né? A prevalência do poder de Deus, o seu lado divino exercendo autoridade suprema sobre a morte física. Aqui no caso, a filha de Jairo, desse homem muito importante, um chefe da sinagoga, né? Um judeu, portanto, de grande representatividade. Ele entendeu que aquele homem era alguém diferenciado, era o Messias e, portanto, ele poderia trazer a sua filha de volta, né? Ela faleceu e o mestre chega lá e recebe a notícia da morte, demora um pouquinho, pede para se crer e depois ele chega e realiza o milagre dizendo, menina, levanta-te, né? E ela se levanta. Ele usa a expressão talita cumi, né, em aramaico, e aí ela deixa o mundo dos mortos e volta para o mundo dos vivos. Evidentemente que aquele milagre causou ali um grande alvoroço, porque os fariseus, os saduceus, os homens religiosos da época, eles não possuíam uma mensagem que tivesse esse impacto. Eles eram apenas presos a tradições, guarda isso, guarda aquilo, festa disso, festa daquilo, que são coisas importantes, mas eram homens vazios de uma mensagem que realmente trouxesse diferença, impacto sobre a vida de uma multidão tão sofrida. E esse aspecto se repete nos dias de hoje. A mesma coisa,
O mundo que nos rodeia está chorando, clamando, sofrendo, sem direção, sem esperança. O que lhes resta? A igreja, que tem a mensagem desse Cristo, que efetuou todos esses milagres e continua operando tantos outros até que ele volte para levar a sua igreja. Enquanto isso não acontece, nós devemos exercer esse ministério de bênção, sendo um canal de bênção para a vida dessas pessoas que nos rodeiam. Essa é a lição desse domingo, né? Esses 2 milagres que representam muito, trazem no seu bojo uma grande mensagem de despertamento e ensinamento para todos nós. Que Deus vos abençoe, lhes desejo uma excelente escola, que Deus possa te usar como expositor, como ministrante, para abençoar a sua classe e a igreja a quem você vai ministrar a palavra do Senhor. Permita-me orar por você. Grandioso Deus, nós te agradecemos por este momento de exposição da tua palavra, te agradecemos por esse privilégio de poder partilhar essa abençoada lição com os meus irmãos, que neste domingo cada igreja, cada congregação que vai se reunir para aprender a tua palavra, seja impactada com esses 2 grandes milagres, do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo, Senhor, e também o impacto na vida dessas mulheres que foram objeto de bênção, de graça, de libertação e de toda sorte de graça espiritual. Senhor, que a tua igreja entenda que nós somos a continuidade desse ministério profícuo, frutífero e transformador de Jesus de Nazaré. Obrigado por tudo, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meu amado, se essa exposição foi interessante para você, você gostou, se sente abençoado, compartilhe nos grupos da sua igreja, aos professores, alunos, peçam que eles se inscrevam no canal da Escola Bíblica Dominical. Reverendo Ed S, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, dando essa força para a gente. Nós estamos precisando de umas 230 pessoas para chegarmos a 1000 pessoas, dando uma melhor representatividade a esse trabalho. Que Deus te abençoe, receba um carinhoso abraço do Reverendo Ed S.